Bem-vindos a Estou com Gás. O desapego é uma das palavras mais mal compreendidas da existência humana. Muitos acreditam que desapegar é se tornar frio, distante, insensível. Mas o desapego não é ausência de amor, não é ausência de sentimento, não é ausência de vínculo. Desapego é ausência de prisão interior, é amar sem se perder, é cuidar sem se controlar, é se vincular sem se escravizar, é viver sem se aprisionar. O estoicismo ensina que o sofrimento não nasce da perda, nasce da dependência, não nasce da mudança, nasce do apego, não nasce do fim, nasce da resistência ao fim. Sofremos porque tentamos segurar o que é impermanente, controlar o que é mudança, fixar o que é transitório. Tudo muda, tudo passa, tudo se transforma, tudo flui, e o sofrimento começa quando nos recusamos a aceitar isso. Observe um gato. Ele cria vínculo, mas não se prende. Se conecta, mas não se anula. Ama, mas não se perde. Permanece, mas não depende. Se aproxima quando sente. Se afasta quando precisa. Fica quando há presença. Parte quando há excesso. Sem drama, sem culpa, sem apego doentio, sem guerra interna. Ele vive o vínculo sem perder a si mesmo. Isso não é frieza, é equilíbrio, é consciência. O ser humano aprende a se apegar desde cedo, aprende a depender, a se fundir, a se perder no outro, se apega a pessoas, relações, status, dinheiro, imagens, identidades, passado, expectativas, controle, e tudo aquilo que você se apega passa a te controlar. O estoicismo ensina que tudo o que não depende de você não deve governar sua paz. Pessoas, resultados, reconhecimento, permanência não dependem de você. Mas sua postura depende, seu caráter depende, sua consciência depende, sua ética depende, sua forma de amar depende. Desapego é transferir o centro da sua segurança do mundo para dentro de você. O gato não constrói identidade no outro. Não vive para agradar, não vive para ser aprovado, ele simplesmente é, e isso gera liberdade, calma, estabilidade, serenidade. O ser humano sofre porque constrói sua identidade fora, no olhar do outro, na aprovação, na presença. E quando o outro vai embora, vai junto a segurança, a estabilidade e a paz. Isso não é amor, é dependência. O estoicismo ensina que você pode amar profundamente sem fazer do outro sua base emocional. Pode se conectar sem se dissolver, se entregar sem se abandonar, se vincular sem se escravizar. O sofrimento nasce da ilusão de controle. Tentamos controlar pessoas, sentimentos, relações, futuros, caminhos, e quando falhamos, sofremos. O gato não controla. Ele se adapta, flui, aceita, se move conforme o ambiente, sem resistência interna. O estoicismo chama isso de aceitação ativa. Não é passividade, é alinhamento com a realidade, é lucidez, é consciência. Desapegar é entender que pessoas mudam, relações mudam, caminhos mudam, sentimentos mudam. Nada é fixo, nada é permanente, tudo é movimento. O gato não sofre pelo que foi, nem pelo que poderia ser. Ele vive o agora. O ser humano sofre porque vive no passado e no futuro. Desapego é presença, é estar inteiro no agora, sem se agarrar ao que já passou, nem ao que não chegou. Desapegar não é soltar pessoas. É soltar expectativas, projeções, ilusões, controle mental, narrativas internas. O apego é mental, não real. Você não sofre pela pessoa, sofre pela imagem que criou, não sofre pela relação, sofre pela expectativa. O gato não cria narrativas, não cria dramas internos, ele vive o real, ele vive o que é. O desapego estoico não é abrir mão de amar, é abrir mão de se escravizar, não é abrir mão de sentir, é abrir mão de depender. O amor com apego é medo. O amor com desapego é liberdade, o vínculo com apego é controle, o vínculo com desapego é presença, a relação com apego é ansiedade, a relação com desapego é paz. O gato se conecta sem se perder,
se afasta sem culpa, retorna sem medo, permanece sem dependência. Ele ensina que o amor verdadeiro não prende, não controla, não exige, ele flui. O estoicismo ensina que amar é compartilhar o caminho, não fazer do outro o caminho. Relacionar-se é caminhar junto, não carregar o outro como base da existência. Desapego é maturidade emocional, autonomia afetiva, liberdade interior. É viver com o coração aberto e a mente livre. É sentir profundamente sem se destruir. É amar intensamente sem se aprisionar. É viver plenamente sem depender. O gato não perde sua essência por amar. O estoico não perde sua paz por se vincular. O ser humano consciente não perde a si mesmo por se conectar. Desapegar é não perder a si mesmo no mundo, nos outros, nas relações, nas perdas, nas mudanças. Tudo muda, mas você permanece, e quando você permanece inteiro, tudo pode ir e vir sem te destruir por dentro. Isso é liberdade, isso é desapego, isso é sabedoria, isso é paz. É viver como um gato presente, livre, inteiro, consciente, sem prisão interior. O desapego também é soltar versões antigas de si mesmo. Pessoas se apegam ao que eram, ao que viveram, ao que já passou, e sofrem tentando manter identidades que já não existem. O estoicismo ensina que crescer também é soltar, evoluir também é deixar ir, amadurecer também é desapegar do que já não cabe mais em quem você se tornou. Muitos sofrem não pelo presente, mas pelo passado que não aceitam e pelo futuro que tentam controlar. Vivem presos em memórias, arrependimentos, culpas, expectativas, projeções. O gato não carrega passado, não projeta futuro. Ele vive o agora. O estoicismo ensina que a única realidade é o presente. Tudo fora disso é criação da mente. Desapegar é aceitar a impermanência como lei da vida. Nada foi feito para durar para sempre, nem pessoas, nem fases, nem dores, nem alegrias, nem relações, nem ciclos. Tudo nasce, cresce, se transforma e se encerra. E quando você entende isso, para de lutar contra o fluxo da vida e começa a caminhar com ele. O apego nasce do medo, medo de perder, medo de ficar só, medo de não ser suficiente, medo de não ser amado, medo do vazio. O desapego nasce da confiança interior, confiança de que você é suficiente, de que você é inteiro, de que você pode lidar com perdas, mudanças e despedidas sem se destruir por dentro. O gato não teme a solidão, ele vive em inteireza. Ele descansa consigo mesmo, ele caminha sozinho em paz, ele observa o mundo em silêncio. O ser humano teme estar só porque não aprendeu a estar consigo. O estoicismo ensina que quem não suporta a própria companhia se torna prisioneiro das companhias erradas. Desapegar também é soltar a necessidade de controle. Controlar pessoas, controlar situações, controlar caminhos, controlar resultados, controlar sentimentos. Isso gera ansiedade, tensão e sofrimento. O gato não controla o mundo, ele se ajusta ao mundo. Ele se move com o ambiente, não contra ele. Isso gera leveza. O estoicismo ensina a separar o que depende de você do que não depende. O que depende de você é sua postura, suas escolhas, seu caráter, sua consciência. O resto não depende. Quando você tenta controlar o que não depende, você sofre. Quando você cuida do que depende, você se fortalece. Desapegar é escolher a paz em vez do controle, a liberdade em vez da posse, a consciência em vez da dependência, a presença em vez da ansiedade, a inteireza em vez da carência. O gato não vive em carência, ele vive em presença. Ele não busca preenchimento externo, ele vive preenchido em si. Muitas pessoas confundem amor com apego, mas amor é liberdade, apego é prisão. Amor é presença, apego é controle, amor é escolha, apego é necessidade, amor é consciência, apego é medo. O estoicismo ensina que o amor verdadeiro não nasce da falta, nasce da inteireza. O desapego transforma a forma de se relacionar com tudo.
Pessoas, trabalho, dinheiro, status, imagem, reconhecimento. Quando você se desapega, você não deixa de valorizar. Você deixa de depender. Você não perde interesse. Você perde medo. Você não se afasta do mundo. Você se liberta dele por dentro. O gato vive sem apego psicológico, mas com vínculo real. Ele sente, mas não se prende. Ele se conecta, mas não se perde. Ele se afasta, mas não se culpa. Ele permanece, mas não depende. Isso é liberdade emocional. Isso é maturidade natural. O estoicismo chama isso de liberdade interior. Nada fora de você pode te escravizar se você não entregar sua paz a isso. Nada externo pode te dominar se sua base estiver dentro. Desapego é soberania emocional, é autonomia afetiva, é independência interior. Quando você aprende a desapegar, o medo diminui, a ansiedade diminui, a carência diminui, o controle diminui, a dependência diminui, e a paz cresce, a clareza cresce, a estabilidade cresce, a liberdade cresce, a consciência cresce. Desapegar não é perder. É ganhar leveza, ganhar clareza, ganhar liberdade, ganhar presença, ganhar consciência, ganhar maturidade. É tirar o peso que não é seu, soltar cargas emocionais desnecessárias, liberar a mente de prisões invisíveis. O gato não carrega pesos mentais, não carrega histórias, não carrega culpas, não carrega arrependimentos, não carrega expectativas. Ele caminha leve. O ser humano carrega mundos dentro da mente e se cansa sem perceber. O estoicismo ensina que você não precisa carregar o que não te pertence. Não precisa carregar o passado, não precisa carregar o futuro, não precisa carregar as escolhas dos outros, não precisa carregar o que não depende de você. Desapego é descansar por dentro, é silenciar a mente, é acalmar o coração, é aliviar a alma, é desacelerar a existência, é viver com menos peso e mais presença, com menos medo e mais consciência, com menos controle e mais paz. O desapego não te afasta da vida, ele te aproxima dela, porque quando você solta o medo, o controle e a dependência, você passa a viver com mais presença, mais verdade e mais inteireza. Você deixa de viver no apego ao que pode perder e começa a viver na gratidão pelo que existe agora. O ser humano sofre tentando segurar tudo. Pessoas, momentos, fases, relações, sentimentos, mas nada foi feito para ser segurado. Tudo foi feito para ser vivido. O gato não tenta prender o tempo. Ele se entrega ao instante, vive o momento, sente o agora. Desapegar é entender que o valor das coisas não está na permanência, mas na experiência. Não no tempo que duram, mas no sentido que deixam. Não no quanto ficam, mas no quanto transformam. O estoicismo ensina que tudo é empréstimo da vida. Nada é posse, tudo é passagem. Pessoas passam, fases passam, dores passam, alegrias passam, relações passam, ciclos passam. E quando você entende isso, deixa de viver com medo de perder e passa a viver com consciência de viver. O gato não se angustia com a impermanência. Ele vive o fluxo natural. Ele não exige garantias, não exige promessas, não exige eternidade. Ele vive o que é, enquanto é. O estoicismo ensina a amar sem exigir, se vincular sem controlar, se conectar sem possuir, cuidar sem prender. Isso é desapego consciente, isso é amor maduro, isso é liberdade emocional. Quando você se desapega, você não se fecha, você se abre sem medo, você não se distancia, você se conecta sem se perder, você não se protege com muros, você se fortalece por dentro. O apego cria medo, o desapego cria confiança. O apego gera ansiedade, o desapego gera paz. O apego cria dependência, o desapego cria autonomia. O apego aprisiona, o desapego liberta. O gato não vive em medo de perder. Ele vive em presença de viver. O ser humano vive em medo do fim e esquece do agora.
O estoicismo ensina que o agora é tudo o que existe. Desapegar é viver sem antecipar sofrimento, sem criar cenários mentais, sem fabricar dores que ainda não existem, sem carregar futuros imaginários. É viver leve, simples, presente. O desapego também é espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido de consciência. É entender que você não é o que possui, não é o que controla, não é o que perde, não é o que ganha. Você é o que é. O gato vive essa consciência naturalmente. Ele não se define por posses, não se define por status, não se define por imagem. Ele existe, ele é, e isso basta. O estoicismo ensina que a liberdade verdadeira é interna. Não depende de circunstâncias externas, não depende de pessoas, não depende de controle, não depende de garantias. Ela nasce da mente livre. Desapego é libertação interior, é tirar correntes invisíveis, é quebrar prisões mentais, é dissolver dependências emocionais, é recuperar a soberania da própria consciência. Quando você se desapega, você para de negociar sua paz, para de trocar dignidade por afeto, liberdade por companhia, consciência por pertencimento. Você se mantém inteiro. O gato nunca negocia sua essência, nunca abandona sua natureza, nunca se perde para pertencer. Ele é inteiro em qualquer ambiente. O ser humano consciente aprende com isso. Aprende a estar no mundo sem se dissolver nele. Aprende a amar sem se perder. Aprende a viver sem se aprisionar. Desapegar é viver em estado de leveza, menos peso, menos medo, menos controle, menos carência, mais presença, mais clareza, mais consciência, mais paz. O estoicismo chama isso de ataraxia, serenidade interior, estabilidade da alma, equilíbrio da mente, tranquilidade do ser, uma paz que não depende do mundo. E o gato silenciosamente vive isso todos os dias, deitado ao sol, em silêncio, presente, livre, inteiro, sem prisão interior, sem medo do amanhã, sem peso do ontem, apenas sendo. Desapego é viver assim, presente no agora, inteiro no ser, livre por dentro, leve na mente, estável na alma, consciente na existência, conectado à vida sem se aprisionar a ela. Porque tudo passa, mas você permanece, tudo muda, mas sua consciência fica, tudo vai, mas sua essência continua. E quando você entende isso, nada mais te destrói por dentro. Isso é desapego, isso é liberdade, isso é sabedoria, isso é estoicismo, isso é paz interior, isso é maturidade emocional, isso é viver sem correntes invisíveis. E quando você vive assim, o mundo continua mudando. As pessoas continuam indo e vindo, as fases continuam passando, mas você permanece inteiro, presente, consciente, livre, como um gato em silêncio, como um estoico em equilíbrio, como um ser humano que aprendeu a amar sem se perder, viver sem se aprisionar e existir sem medo. Se gostou do conteúdo, se inscreva e deixe seu like.